ficar de pé ainda, só um minutinho. Vamos ler a palavra já, aproveitando. O Rodrigo colocou ali, né? Ele colocou uma tradução diferente. Vamos ler aquela tradução, depois eu vou ler outra tradução aqui. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, 1. Amém? Em outra tradução diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu vou continuar lendo até o verso 8. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Então, para todo tempo, há um propósito debaixo dos céus. Amém? Amém. Vamos assentar. Então, a mensagem de hoje que o Senhor colocou no meu coração é que tudo tem um tempo determinado na vida de cada um. E existem momentos na nossa vida que nós pensamos e paramos e precisamos parar para refletir. Que tempo é esse da nossa vida? Que tempo é esse que nós estamos passando agora? Qual é a situação que você está passando? É uma situação de aflição? É uma situação de dificuldade? É uma situação de ansiedade que todo mundo tem? É um tempo de indecisões? É um tempo de dores? É um tempo de doença? É um tempo de escassez? Qual é o tempo que você e que cada um de nós estamos passando hoje? Qual é o tempo da dificuldade que nós estamos vivendo? O que é que nós estamos passando? E uma coisa sempre tenho em mente, que todos nós, cada um de nós, sofremos as consequências das nossas escolhas. Se nós escolhemos viver, seguir um tempo que vai nos trazer paz, nós vamos ter paz. Se nós vamos escolher outra coisa, nós vamos viver outra coisa diferente. Então, as nossas escolhas determinam o tempo que nós vamos viver. É verdade ou não é? Amém? Então, eu estou passando por qual tempo agora? Você está passando por algum deserto na sua vida hoje? O que você está vivendo hoje? Se você estiver passando por tempos de dificuldades, eu creio que nessa noite é o tempo de Deus abrir a porta da vitória na tua vida. Amém? Eu creio nisso, eu tenho fé para que isso aconteça na sua vida. Então, em nome de Jesus, nesta noite, nós precisamos parar agora para refletirmos o que nós estamos passando. Que tempo que nós estamos passando. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, que eu anotei aqui, a primeira decisão que a gente precisa ter para sair desse tempo de dificuldade é parar e escutar a voz de Deus nas nossas vidas. Amém? Nós precisamos escutar de Deus. E
pedir a Deus as estratégias corretas para que nós possamos sair do tempo de dificuldade que nós estamos vivendo hoje. A palavra do Senhor diz em Isaías assim, 1:19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Irmãos, não é mentira. Quando a gente entra em oração, eu sempre falo, Senhor, eu sempre cito a palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Ela não muda. Você tem que estar baseado na palavra, fundamentado na palavra, até para orar. Se você for orar e não estiver baseado, fundamentado na palavra, as nossas orações não serão ouvidas. Então, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Pronto, está determinado. Então, nós temos que ouvir Deus. Nós temos que seguir aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, nós temos que conhecer. Como é que é isso? Se quiserdes e me ouvirdes, como que é ouvir? Como que é conhecer de Deus? É estar em conexão com essa palavra aqui. É estar em comunhão, para que nós tenhamos a confirmação do momento, da hora, do que é que Deus quer nos dar como estratégia para sairmos da dificuldade, do momento difícil. Então, nós temos que ter comunhão com o Senhor, parar e escutar a voz. E para isso, temos que estar em comunhão. Amém? Esta é a confirmação de Deus. Muitas vezes, quando nós estamos na comunhão com o Senhor, Ele vai falar conosco de várias maneiras. De várias maneiras. Às vezes você está vivendo um problema e você não está sabendo. Aí você entra, escuta a voz de Deus e Deus vai confirmar de várias maneiras. Com você como casal, Deus vai confirmar com o seu companheiro. Deus vai confirmar com alguém da sua casa. Às vezes Deus vai usar até um ímpio para falar com você. Porque Deus não usou a mula, então Deus pode usar um ímpio para falar com a sua vida. Deus pode falar com você e confirmar no seu coração. A palavra do Senhor fala que a paz é o árbitro do nosso coração. Então, quando Deus coloca paz na nossa vida, a respeito de alguma situação, é porque é isso que Ele está falando com você. Faça isso porque vai dar certo assim. E Deus confirma no seu coração. Ele não deixa ninguém confuso. Amém? E a palavra do Senhor fala assim: na multidão de conselheiros há sabedoria. Então você pode ter confirmação com alguém da sua casa, com o pastor da igreja, com a pastora, com o seu irmão, com o irmão aqui da igreja. Alguém vai falar com você e vai confirmar a estratégia que Deus te deu para que você saia daquela situação difícil. Amém? Aleluia. E Deus vai te dar a estratégia. Eu fiquei bem observando quando Josué foi lutar para derrubar as muralhas de Jericó. Quantos lembram disso na palavra do Senhor? Tem um cântico antigo que a gente aprendia quando era pequenininha, né? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. As trombetas vão soar. Deus vai te dar estratégia. Então, naquele momento, Josué deu uma estratégia para aquele povo. Deus deu para Josué e Josué passou para aquele exército. Aquelas muralhas, dizem os estudos, que aquelas muralhas tinham 2,5 metros de largura. Imagina, hein? Um muro de 2,5 metros de largura e 9 metros de altura. Olha que muralha que cercava aquela cidade. Era realmente uma barreira muito grande. E aí, Josué 6, eu gostaria de ler. Josué 6, do 2 até o 5. Josué 6, do 2 até o verso 5. Amém?
Glória a Deus. Então diz assim: então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei, os seus valentes. Vocês todos, homens de guerra, devem rodear a cidade. Olha a estratégia: marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeie a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá. Olha a estratégia que Deus deu para Josué. Eles deveriam rodear a cidade, aqueles homens de guerra, aquele exército enorme aquele exército tinha, acho que era mais de 40.000 homens, e eles fizeram toda essa rotina, e no verso 4, no 7º dia, durante 6 dias eles tinham que rodear a cidade, uma vez, caladinho. Agora você imagina, 40.000 homens rodeando uma cidade, uma muralha daquela, durante 6 dias, em silêncio, sem falar nada. E aí, no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes em silêncio ainda. 7 vezes em silêncio, 40.000 homens. E aí, vocês vão escutar as trombetas e vocês vão gritar e as muralhas vão cair. Então, Deus deu aquelas instruções para Josué, dar para aquele povo conseguir aquela vitória de derrubar aquela muralha. E as muralhas caíram, amém? Porque eles obedeceram à estratégia que Deus deu para eles. E para as muralhas que estão na nossa frente, nós precisamos ouvir, entender as instruções de Deus. E Deus quer trazer para nós muitas orientações e muitas maneiras de nos entregar na nossa mão a nossa vitória, amém? Aleluia. Deus quer dar estratégia para você conquistar a sua parentela, para você conquistar a sua família. Deus vai te dar estratégia de você falar na hora certa, saber o que você vai falar. Deus vai te dar estratégia como você vai conseguir vencer o consumismo. Deus vai te dar estratégia como o seu dinheiro vai render. Deus vai te dar a segurança. Deus vai te dar essa firmeza para você fazer. Na sua saúde, Deus vai te dar estratégia. Nos seus relacionamentos, Deus vai falar com você como que você deve agir. Amém? No dia a dia. Então, mais uma vez, eu quero que vocês lembrem que Deus diz, mais uma vez, Deus falou comigo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E mais uma vez, que eu falei aqui no começo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então nós precisamos ouvir de Deus as estratégias certas, amém? Parar, escutar, ouvir de Deus as estratégias para as nossas vidas, amém? Aleluia. Eu me lembrei também, quando Deus me falou sobre isso: para e escuta. E, gente, eu acho lindo quando aquele povo de Israel saiu lá do Egito e aquele exército de Faraó atrás deles, e eles chegaram de frente ao mar, o exército atrás. Se eles voltassem, eles iam ser presos, iam morrer, ia acontecer muita coisa ruim. E se eles fossem para frente, como é que eles iam atravessar o mar? Sem nenhum barco, sem nenhum navio. Então eles chegaram diante daquela situação e falaram: e agora, Moisés? O que a gente vai fazer? E aí Deus olha, Moisés fala com Deus, e Deus fala para Moisés o quê? Pare e veja o livramento. Então tem momento que a gente tem que parar
para tudo, para e escuta o que Deus quer fazer e a estratégia que Deus quer te dar na sua vida. Amém? Então vamos parar e ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor fala: quem precipita, peca. Quem precipita, erra o caminho. Não é verdade? Então nós temos que parar e ouvir a voz de Deus. Segunda atitude que a gente deve fazer é esperar. Você parou e escutou, teve estratégias, agora Deus vai falar assim com você: espera, não precipita não. Quem precipita erra o caminho. Então acalma, espera. Eu vou mostrar para vocês o momento certo de agir. Josué não falou para o povo: espera, rodeie a cidade. No momento certo, quando a trombeta tocar, vocês vão gritar e as muralhas vão cair. Amém? Então espera o momento certo. Não levante a sua voz. Pare de ficar preocupado com o que vai fazer, como que deve ser. Aleluia! No capítulo 6, no verso 10, foi aquele momento que eles pararam, escutaram. Quando eles pararam na 7ª vez, escutaram a trombeta e gritaram. Então, na hora certinha, é a hora que Deus vai te dar, o momento de você ir e marchar. Amém? Então, em nome de Jesus, todos os dias da nossa vida, Deus vai nos dar estratégias para todas as situações. Amém? Às vezes você venceu aquela situação, mas você já viu aquele ditado que todo dia a gente mata um gigante? Então, todos os dias das nossas vidas, Deus vai nos dar estratégia. Amém? Então, não importa o tempo que você vai esperar. Aquele povo ficou 6 dias rodeando a cidade uma vez por dia. No 7º dia, eles rodearam 7 vezes. Então, não importa, não preocupa agora quanto tempo que você vai esperar. Confia no nosso Deus, confie no teu Deus. Amém? No tempo certo, Deus vai agir na sua vida. Eu queria que você levantasse a sua mão e dissesse assim para Deus: Deus, ainda há tempo. Eu espero o momento certo de agir. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Foi verdade o que aconteceu. Que às vezes a gente fala assim: Deus falou. Mas a gente fala assim: mas como Deus falou? Não, Deus fala mesmo. Deus fala conosco. Quantos creem nisso? Deus fala no nosso coração. Deus fala na nossa mente. Deus fala de todas as maneiras. Um dia, agora em abril, a Diva estava lá em casa, a Jéssica estava lá em casa, todo mundo. E eu tinha acabado de tomar banho e estava trocando de roupa. E eu estava com pressa e para fazer um monte de coisa. E muita coisa na frente. A gente é dona de casa, tem muita coisa que a gente pensa: vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Aí eu estava lá trocando de roupa. E aí Deus falou assim comigo: para, acalma. No tempo certo, tem tempo para todas as coisas. Deus falou comigo: as coisas acontecem por etapa. E eu falei: amém, Jesus, amém. Aí eu acalmei, fiquei devagar para terminar. Aí terminei, tomei banho, troquei de roupa. Aí cheguei lá de fora, sentei lá no sofá. A Diva estava lá de fora. Aí eu sentei, quando eu sentei, ela falou assim: Dinalva, sabe o que Deus falou aqui comigo agora? Eu falei: o quê? Que a gente tem que parar, porque tem o tempo para todas as coisas. Eu falei: para com isso. Para, porque Deus falou isso ali comigo agora, ali dentro do banheiro, Deus falou comigo. E ontem mesmo eu conversei com ela, à noite a gente orando, e ela falou: de novo, você lembra daquele dia? Eu falei: lembro, Deus falou comigo e falou com ela ao mesmo tempo. Então, irmãos, é verdade.
Tudo tem um tempo para todas as coisas, tudo, nada é desorganizado diante de Deus. Ele sabe a hora certa de todas as coisas. Por isso que a palavra fala, há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Então tem um propósito na sua vida. Calma, vai chegar o tempo desse propósito ser realizado na tua vida. Deus maravilhoso. Eu sempre tenho dito, Deus é organizado. Ele não age fora de hora, Ele só age na hora certa. Ele é soberano sobre os céus, sobre a terra. Ele é Senhor absoluto. E Ele sabe de todos os acontecimentos. Ele sabe quando você dorme. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe quando você rola na cama. Ele te conhece. Ele sabe da sua preocupação com o dia de amanhã. Aleluia! E no tempo certo Deus vai te entregar nas suas mãos aquele propósito que Ele determinou para a tua vida. Aleluia! No Salmo 46, que é um salmo que eu amo. Quando eu era pequenininha, eu escutava, ainda sou ainda, né? Cresci um pouco. Mas quando eu era criancinha, a minha mãe lia esse salmo. E eu escutava. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra. Esse é o nosso Deus. Em nome de Jesus, Ele é exaltado na sua vida. Ele sabe de tudo. Aquieta, saiba que Ele é Deus na sua vida. Então a segunda atitude, espera. Terceira atitude, avance. Você já ouviu, teve estratégia, espera o momento certo, agora é hora de avançar, aleluia. Josué 6:20 diz que as trombetas tocaram e o povo deu o brado de vitória e os muros caíram. Então, em nome de Jesus, pare, receba a estratégia, ouça a voz de Deus. Em nome de Jesus, espere o momento certo. Para de murmurar. Pare de ficar perguntando por que as coisas não acontecem. Vão acontecer. O tempo é de Deus. Ele é o Senhor do tempo. Ele faz quando Ele quer, quando Ele acha que está na hora. Então, em nome de Jesus, vamos parar de murmurar. E vamos começar a glorificar a Deus. Vamos começar a adorar. A Karina é um exemplo de alegria. Quantas vezes, quantas lutas a Karina passou com esse momento tão difícil. Mas nós nunca vimos a Karina murmurar, nem amaldiçoar em tempo algum. Sempre ela está feliz. Sempre ela está falando, Deus é por mim. Sempre ela está dando testemunho lá no hospital, contagiando outras pessoas, falando que o Senhor é o Senhor dos senhores. E a Hana Machere Alamaias. E é assim que Deus quer que nós façamos. Então vamos esperar sem murmurar. Vamos alegrar o nosso coração. Está difícil? Louve. Está chorando? Louve. Amém? Em nome de Jesus, não vamos parar. Vamos avançar sem reclamar, sem chorar. Engole o choro e louve. Aleluia. E chegou o momento das muralhas caírem na sua vida. Em nome de Jesus. Chegou o momento certo de você tomar atitude. Sabe, tem hora que Deus dá para a gente uma autoridade. Na hora certa, Deus dá autoridade e as águas abrem de um momento para outro. Mas você tem que estar ligado nele para você entender que aquele é o momento. A palavra do Senhor fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então nós não podemos correr em nenhum momento, mas nós temos que ficar firmes até a hora dele determinar a palavra de vitória na nossa vida.
Uma vez eu estava trabalhando lá em casa, fazendo as atividades lá, e Deus falou assim para mim, assim, muito forte. Deus falou assim: tem a hora certa de pisar nas águas. Então, na hora certa, Deus vai falar assim para você: pisa nas águas que elas vão abrir. Assim como ele falou com Moisés: Moisés, é agora, estende aí a vara que as águas vão abrir. Então, no momento certo, na hora de Deus, tudo vai acontecer no tempo determinado, amém? Na hora certa, Deus vai te dar a coragem e a sabedoria e a certeza que você vai falar: é agora que Deus vai agir na minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu lembrei também, quando eu estava fazendo essa palavra, de Neemias. Quando Neemias foi construir os muros da cidade, está lá em Neemias 4, no verso 18, 21 e 23. Neemias 4, no verso 18, diz assim: os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado, e eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, vamos passar para o 21 e 23 agora. No final do 20 diz assim: o nosso Deus lutará por nós. 21. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Verso 23. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos das nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Então, o que eu quero te dizer, nesse momento que você deve estar passando, ou se você está passando por alguma dificuldade, não entregue as suas armas. Durma com as suas armas, durma armado, durma revestido do poder de Deus, durma cheio da palavra de Deus, ore em todo tempo. Aqui fala que Neemias, os companheiros deles, uns ficavam vigiando e trabalhando e levantando o muro com as armas na mão, outros ficavam dormindo com as armas na mão. Então, em todo tempo, seja e esteja vigilante. Deus quer que nós sejamos vigilantes na presença dEle. Porque de um momento para outro, Ele vai falar contigo. Então, seja vigilante, ande com as armas espirituais sempre afiadas na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé e em nome de Jesus, mais uma vez, eu queria que você levantasse a sua mão agora aos céus e que você orasse juntamente comigo, determinando em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, que os céus sejam abertos neste lugar agora. Deus, que os teus anjos sejam ordenados aqui neste lugar agora. Deus, para derramar sobre a tua igreja uma ordem, Deus. A ordem do teu propósito para cada vida aqui nesta noite. Que o Senhor esteja derramando a tua ordem sobre cada mão levantada. Deus, cada mão aqui levantada tem um propósito no coração diante de ti, Senhor. E o Senhor conhece cada propósito que cada um tem colocado na tua presença. Deus, eu quero te pedir que nesta noite o Senhor dê uma palavra aí do teu trono, ordenando os teus anjos a respeito de cada vida aqui presente. Que março e canta lamanaias. Deus, a tua palavra, ela não volta atrás.
Senhor, ela vai ser cumprida quando te encarnar matéria, quando o Senhor determina. E em nome de Jesus, que cada mão levantada aqui agora receba a ordem do Senhor. Receba uma ordem para avançar ou para esperar, ou que cada um escute a voz do Senhor nesta noite. Determina o teu propósito na vida de cada um, Pai, e atue conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus, nós recebemos do Senhor aqui agora, Deus, que a tua vontade plena se cumpra em cada coração, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia.